Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vou falar sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo do José Saramago. Estava fazendo a retrospectiva literária do ano e eu pensei, devo falar sobre esse livro, pois é uma obra-prima da literatura. Bom, José Saramago, o único escritor em língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Já comentei sobre o ensaio sobre a cegueira dele, tem vídeo aqui no canal se você quiser comentar e assisti-lo. Ele era um ateu, militante, digamos assim, comunista que falava sobre a pregava sobre a desigualdade do mundo e que a gente tinha que combater isso. Bom, o Evangelho segundo Jesus Cristo é um livro que vai falar sobre a obra, sobre a vida de Jesus. Evangelho a gente pode traduzir como boa nova, como a vida de Jesus. E segundo Jesus Cristo, não é um pouco de redundância, mas assim, aqui na Bíblia, convencionalmente, a gente tem os evangelhos. Então a gente tem a vida de Jesus escrita por 4 versões, nas Bíblias mais tradicionais. Então você tem o evangelho por São Mateus, São Lucas, São Marcos e São João. Nesse livro a gente vai ter o evangelho segundo Jesus Cristo por José Saramago. Então a gente vai ter um reconto da vida de Jesus Cristo como homem, como personagem histórico, a, na visão ácida e crítica de José Saramago. E a gente começa pelo começo, a miúde. Então a gente vai ter desde a vida pacata que Maria e José levavam naquele ambiente, ou melhor dizendo, José e Maria levavam naquele ambiente que é Nazaré, até a concepção de Jesus, e aqui nesse livro a gente vai ter uma concepção carnal, a gente tem José e Maria tendo relações sexuais, a gente tem uma presença estranha de um ser de capa, um mendigo que aparece na rua, que dá uma bandejinha para ela, que tem uma areia estranha ali. É super simbólico isso, então ela vai ganhar uma bacia com areia. Eles vão achar essa areia muito estranha porque ela brilha à noite, essa areia vai ser enterrada, depois vai nascer uma árvore dali. Num futuro, essa bacia vai ser desenterrada e vai ser entregue a Jesus. E ela aparece na última cena do livro. Então, é de um simbolismo muito grande. Mas enfim, esse ser vai aparecer para Maria, vai fazer uns discursos super estranhos. A Maria vai aceitar, vai dar comida para esse mendigo e nessa mesma noite ela vai ser fecundada e Jesus vai ser concebido. Ah, Daí a gente vai ter aqui nessa primeira parte, que é Jesus, que é Maria e José antes de Jesus, a gente vai ter um retrato histórico de como era a sociedade na época e de como que as mulheres eram tratadas. Então a gente vai ter, inclusive, a presença de várias orações de José que, em certa forma, talvez estão presentes nos ensinamentos dos judeus desta época ele vai dizer que graças a Deus eu sou homem, graças a Deus eu não sou mulher, graças a Deus o Senhor me fez homem. Então, assim, várias coisas nesse sentido. Porque a mulher, nesse tempo, é extremamente submissa ao marido. Tá? Bom, César Augusto vai decretar que esses homens todos dessa região vão ter que se recensear na cidade de nascimento, e aí eles vão até Belém. Lá em Belém, o José ele vai tentar arrumar um emprego no templo, de Jerusalém. Belém é uma cidade muito próxima a Jerusalém. Então ele vai tentar arrumar um emprego no templo de Jerusalém, porque eles estão reconstruindo alguma coisa ou outra. E José vai descobrir que teve uma ordem, por causa de um sonho do rei, que eles vão ter que. Eles vão matar todas as crianças. E José, entendo um filho pequeno, porque Jesus acabou de nascer, vai com Maria, ele corre até em casa, pega Maria, leva ela para uma gruta escondida e ele vai ficar com Maria ali. E nisso a Maria vai dar à luz, junto com uma escrava. E José ele não avisa o povo da aldeia de Belém, onde ele estava sitiado. Ele não avisa ninguém, ele só avisa Maria.
Então cai sobre as costas de José a morte de, sei lá, 30 meninos até 2 anos de idade, que são todos mortos. E o único que sobrevive é Jesus. E José vai remoer muito isso, porque ele vai dormir com a culpa. E essa culpa passa em parte para Jesus. Então a gente até começa aqui um Jesus que com 10 anos vai perceber e vai introspectar, talvez, essa culpa. Além disso, o José aqui vai morrer crucificado quando Jesus tem uns 12 anos. Jesus vai virar o chefe da família. Depois de um tempo, Jesus vai decidir que ele tem que pastorear junto com um cara que chama pastor. E esse pastor é uma figura muito estranha, porque você pensa que ele é a mesma pessoa que deu a bacia para a mãe do Jesus, né, para Maria. Jesus larga a família, vai pastorear, ele passa 4 anos com esse pastor pastoreando, ele encontra com Deus uma vez. Esse pastor, ele não é nada ortodoxo. Então Jesus, ele pega uma ovelha desse pastor, vai sacrificar essa ovelha, ele não tem coragem, ele volta, essa ovelha some. E a gente tem que esse pastor manda Jesus ir pastar, né? Então Jesus sai e volta para casa. Nisso que ele volta para casa, ele vai encontrar aquela que é a mulher mais terna que ele já conheceu, que é Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Porque ela é da região de Magda e ela chama Maria, então ela chama Maria de Magda. E aí ele vai conhecer o sexo. E Jesus, em conhecendo o sexo com Maria de Magdala, enfim, é bonito de se ler, mas você fica um pouco chocado com o que está acontecendo. Eles dois vão ter uma relação muito bonita, né? E ao mesmo tempo estranha para quem lê nos dias de hoje, né? Pela história que a gente tem de Jesus. Então, e aí, depois que ele fica com a Maria de Magdala, a mãe de Jesus não vai mais aceitar ele. E aí ele vai ficar nessa de vai e vem, e não dá mais certo, ele não consegue se acertar com Maria. Então é uma história muito triste, principalmente para os católicos, que têm muita admiração por Maria e tudo mais. Então é uma história que quando você lê, se você não tiver um pouco de frieza e conseguir separar ficção da realidade, você fica um pouco chocado, sabe? E às vezes, se você é cristão, você fica avesso, né? Se você fica te dá um pouco de gastura, assim, porque ele joga na cara muitas verdades sobre o cristianismo que as pessoas não querem acreditar. E aí, gente, esse livro, a história, como a gente já pode dizer, é a mesma, assim, não muda muito. Talvez alguma questão de Maria, Marta e Lázaro muda um pouco, a história muda. Aqui, inclusive nessa cena, para quem já leu o livro, esse livro é um vídeo com spoilers, tá? Se você não leu o livro, beijão pra você. Nessa cena é muito bonito como Jesus fala que ele não vai ressuscitar Lázaro porque ninguém foi tão mal na Terra a ponto de ter que morrer 2 vezes. E isso é um peso, sabe? Porque a gente entende que as pessoas que estão sofrendo, elas não merecem sofrer 2 vezes. Então ele visualiza a morte como um livramento, quem sabe, e ao mesmo tempo a pior das provações. Sono. Bom, como eu disse, a história é a mesma. O que muda muito é a forma como Jesus é descrito e a escrita do Saramago. Saramago tem o narrador dessa história, ele já viveu tudo. Então ele é um narrador que está, por exemplo, nos dias de hoje, mas ele voltou àquela época para contar. Então ele vai fazer muitas tiradas ácidas sobre como que o que Jesus pregava e sobre como aquilo ainda é visto nos dias de hoje. Inclusive no começo. Então ele vai falar sobre as mulheres e ele vai fazer alguns comentários sobre como o machismo ainda persiste, sobre como as mulheres ainda são tratadas desta forma. É um livro que tem um narrador extremamente ácido e extremamente consciente do que ele está narrando.
né? Então, ah, por exemplo, os doutores, como em todas as épocas e lugares, só começam a aparecer mais tarde. Então ele vai falar que Jesus chegou no templo, sei lá, 7 da manhã, e eles vão dizer que os doutores só chegam às 10. Então é fantástico, sabe? Ah, eu gosto de ler Saramago em papel, porque eu gosto de marcar, de ler, de reler e de marcar de novo. Então, assim, o meu livro ele é extremamente rabiscado, tá? Ele vai falar que houve um silêncio denso, tão alto, que o silêncio do mar e dos montes eram concertados e que Jesus parecia mais homem do que antes. Então, a gente vai ter esse Jesus evoluindo. E a gente vai ter aqui nesse livro o que é uma das cenas mais bonitas, que precede a crucificação de Jesus, que vai ser o que seria os 40 dias deles no deserto, aqui o Saramago transpõe para 40 dias em um barco. Então tá Jesus no barco com Deus, com o diabo, e eles vão traçar uma conversa que é fantástica, é uma conversa sumária, é uma conversa ácida, é uma conversa que pra gente que já viveu, que tá nos dias atuais, é fulcral, assim, é uma conversa aterradora, porque você adora como está sendo descrito, sabe? Eles vão conversar sobre todas as pessoas que morreram mediante o que Jesus pregou. A gente vai ter uma lista enfadonha de todas as pessoas que foram mortas pela igreja. Então, assim, são 6 páginas de citação de pessoas e como elas morreram, se elas foram escalpeladas, se elas foram crucificadas, se elas foram queimadas. E quem fala isso é o próprio Deus. E aí no final a gente vai ter uma discussão sobre quem faz a maldade, quem escolhe a maldade e a maldade é fruto de quem. E aí o diabo tenta Deus falando, então tudo bem, eu vou parar de fazer maldade se você parar de fazer não sei o que lá. Então é um livro que vai jogar muito sobre a alma humana. É um livro que fala sobre a alma humana de formas inimagináveis. Bom, e o livro acaba com aquela que é a melhor passagem, né? Que é um dos melhores trechos da literatura mundial, que é a cena de Jesus morrendo, que você consegue visualizar em qualquer edição do Evangelho segundo Jesus Cristo. Ah, não tenho interesse de ler. Abre o livro e leia o último parágrafo, tá? Tem aqui no YouTube um vídeo da Dilma Rousseff, ex-presidente, lendo esse trecho. E é fantástico. Vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e ir pro vídeo da Dilma, porque eu não me proponho a ler isso, porque eu acho que a leitura dela é tão dramática e tão... Eu acho que a leitura da Dilma para mim já basta. Então, vou deixar o link aqui embaixo da Dilma lendo o trecho para vocês. É um livro muito bom, que merece ser lido e que você não vai ficar insatisfeito com essa leitura, eu tenho certeza. Se apertar a pedra no sapato, né? Se o dedo do pé der uma apertadinha, bom, melhore como pessoa, né? E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixem um like, comentem. Já leu esse livro? Não leu? Fala pra mim. E é isso. Tchau, tchau.